E estamos aqui para mais uma sequência de 10 lives, onde o assunto é extremamente importante e pertinente às nossas relações, saúde, memória emocional e propósito de vida. A gente sempre tem esse caminho aqui dentro da pedagogia essencial, principalmente quando a gente fala do método Essência Master, que são utilizados, que é utilizado nos nossos atendimentos individuais, onde eu uso vários recursos e vários instrumentais para fazer esse mapeamento transgeracional, usando a lógica da psicologia da correlação, fazendo análise dentro da psicanálise para a gente conseguir dar um caminho para a pessoa que está ali inserida em dores emocionais que desencadeiam crenças. Essas crenças, elas são em sua é, evidência reproduzida entre as gerações, né? E aí as doenças se manifestam dentro da psicologia da relação, a gente compreendendo o quê? As doenças se repetem dentro do sistema justamente porque as crenças também são muito semelhantes, se não as mesmas crenças da filha, da mãe, da avó, do filho, do pai, do avô e assim sucessivamente. Então, a medicina tradicional, ela explica muitas doenças no cunho hereditário, mas aqui pela psicologia da correlação, não se entende, não se compreende as doenças como sendo de fundo hereditário. Por quê? Porque nós podemos, com o nosso conhecimento, com o processo do autoconhecimento, que eu explico o que é o autoconhecimento na primeira live, do conjunto dessas 10 lives, então já é um convite. Caso você não tenha assistido a primeira live, volta no canal, lembrando que essas lives não ficarão disponíveis por muito tempo, porque a cada dia que passa, eu percebo o seguinte, que informações à vontade, as pessoas não fazem uso corretamente dela. Fica deixando lá, e deixando para uma melhor oportunidade, para um melhor momento, e as oportunidades passam mais uma vez, né? E aqui a pedagogia essencial, a minha proposta é justamente fazer com que as pessoas compreendam que é preciso planejar o seu tempo, é preciso gerenciar o seu tempo. Não dá para ficar esmo, né? Quem fica esmo faz mais do mesmo, e então tá fora do propósito. Estando fora do propósito, eu vou desconectando os meus chakras e eu vou adoecendo. Então, assim, a Estefânia, aqui eu falo sobre doença? Não, eu falo sobre saúde, tá? Quando alguma doença nos impacta, é porque a nossa memória emocional está em risco. Então, eu vou colocar em risco a minha saúde. É esse lugar dessa linha de avaliação que eu trabalho aqui. Então, a gente vai desmembrando nos atendimentos individuais o que está no consciente, o que está no inconsciente, o que é recurso do ego, o que é dos sintomas das gerações, o que é reproduzido. Nós trabalhamos com a meditação para fazer uma nova reprogramação dessa mentalidade a partir da consciência tomada. Tudo bem? Então, assim, hoje eu vim aqui com o propósito de contar para vocês um pouco do que são as questões de quando uma pessoa é dependente emocionalmente, tá? Então, assim, o que acontece aqui que eu preciso deixar muito claro para vocês? Nas outras lives eu vou falando sobre a codependência, sobre a validação, o que é ser dependente emocionalmente, né? E aí, como esse conjunto de lives eles vão se complementando, eu precisei trazer alguns exemplos do que são manifestados no comportamento e mentalidade de uma pessoa que é dependente emocionalmente, tá? Então, nós temos ali o problema financeiro. Eu convido para que você assista essa live não questionando no sentido de que assim, mas todo mundo tem problema financeiro, então todo mundo é dependente emocionalmente? Sim, tá? Sim. Ah, mas Estefânia, não é bem assim. Sim, é bem assim.
é dentro deste movimento, isso é uma mentalidade. Quando você entra nesse lugar de que não é bem assim, você está num recurso que a psicanálise nos é muito importante de referenciar, você está num mecanismo de defesa, que é a negação. Então, eu estou negando que, pelo fato de eu ter problemas financeiros, eu seja dependente emocionalmente, tá? Vou explicar para que não reste dúvidas. Quando eu falo de problemas financeiros, eu não estou falando de uma pessoa que paga o boleto com dificuldade. Não é só isso, isso também. Mas não é só isso. Vamos dizer que a pessoa ela tem um plano de trabalho, um plano de conquistar alguma coisa. E aí ela não tem um crédito para comprar no crédito, ela não tem como fazer a prazo, ela não tem um nome limpo, vamos dizer aí. Então, assim, se você já não tem um nome limpo, você já está trazendo indícios dessa dependência, né? Então, são manifestações que a gente traz na materialidade que tem a ver com essa dependência, essa codependência. E aí você precisa adquirir alguma coisa e você decide então juntar o dinheiro para fazer a compra daquele material que tanto você quer. O que acontece é que você vai juntar o dinheiro e provavelmente ou você perca tudo antes, ou você vai perdendo aos poucos, então você não vai adquirir aquilo que você estava planejando. Como funciona isso? Funciona pelo mecanismo vibracional, né? Quando eu sou dependente emocionalmente, eu vou desenvolvendo alguns outros mecanismos do campo emocional, que é escassez e não merecimento, por exemplo. Tá? Então, a pessoa dependente emocionalmente, ela vincula com a escassez. Então, o dinheiro, ela não vai reter o dinheiro. Eu vou falar de energia Yang, tá? É um problema de energia Yang. Então, eu estou falando de problema de energia Yang, eu estou falando de dependência do pai. E marca assim, não é dependência, eu dependo do meu pai. É uma energia que a gente recebe através da manifestação da energia masculina. Entende? Então, mesmo o seu pai não estando mais no plano físico, ou você nem tendo conhecido ele, o movimento de gratidão pela vida biológica que você recebe deste pai, que você não conheceu, ou que já não está mais na materialidade, é o que vai ser o combustível da alegria genuína. Quando eu falo de alegria, eu estou falando de energia masculina, que vai me proporcionar uma mudança de chave e da minha crença e mentalidade de merecimento e de não escassez. Percebe onde está uma dependência emocional? Então, assim, eu preciso realinhar. E sozinho a gente não faz. Não faz. Porque quando eu entro no processo de assim, mas meu pai não foi bom, mas meu pai foi bruto, meu pai foi violento, eu estou usando o mecanismo de defesa para não entrar no vínculo dessa energia. E isso, o que eu estou trazendo aqui de conhecimento, eu estou falando sobre a as leis sistêmicas, as leis universais. Eu estou falando sobre na relação das leis herméticas, de Hermes Trismegistus. Então, são leis que regem, né? Então, quando a gente pensa em lei, a gente pensa na lei financeira, por exemplo. Se eu pego um dinheiro emprestado, eu vou pagar com juros, é uma lei, é uma legislação, então eu vou pagar com juros, senão eu vou incorrer em processos judiciais, enfim. Então, quando a gente fala de lei, eu também estou falando das leis universais que regem. Então, não são só as leis terrenas, né? Se eu faço um furto e eu sou pega em flagrante, eu vou ser julgada, eu posso cumprir uma pena, ou eu posso fazer trabalhos comunitários, enfim, eu vou ter que pagar aquilo de alguma maneira, tá? A mesma coisa são as leis sistêmicas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui na lei vibracional. Então, se eu estou falando que eu não sou merecedora da minha fonte de vida, que é a energia masculina, por exemplo, quando eu falo de reter dinheiro, eu estou falando da energia masculina, eu estou dizendo também, vibracionalmente, que então eu não tenho energia masculina, então vibracionalmente eu também não retenho o dinheiro.
Tudo bem? Então, assim, é uma questão de dependência emocional quando eu sou ingrata, tá? Então, como a gente tem que fazer isso? Tem que fazer processo terapêutico, tem que utilizar aqui o recurso da rede de apoio da metodologia da Essência Master que eu desenvolvi aqui, porque daí eu cerco todas as possibilidades. Eu vou pela transgeracional, eu vou pelo processo alquímico, eu vou pela psicanálise e pela psicologia da correlação. Ou seja, nós fechamos um globo assim bastante amplo, né, daquilo que se manifesta no seu inconsciente, tá? Inflexibilidade e teimosia é um recurso da dependência emocional, tá? Por que eu sou inflexível? Por que eu sou teimoso? Porque eu fiz de uma maneira, aquela maneira eu acertei, então eu vou repetir sempre para que eu não seja julgado, tá? E se eu tenho o medo de ser julgado, eu sou dependente emocionalmente, né? Então, até existe um post no Pedagogia Essencial onde eu menciono bem a questão de que acabar com as dores na cervical é acabar com o medo de ser julgado. Então, quando eu tenho essa questão do torcicolo, de precisar cuidados, né, paliativos, porque serão sempre paliativos, com relação à cervical, ao pescoço, eu estou falando de uma pessoa teimosa, de uma pessoa inflexível, né? Uma pessoa que, se ela é teimosa e inflexível, é porque ela tem medo de ser julgada, então ela mantém ali algo muito na rédea curta, para que não perca a visão além daquilo que ela dá conta naquele contexto, porque ela é controladora, né? Eu sou dependente emocionalmente porque eu tenho essa característica que cresce comigo no sentido de que eu sou uma criança silenciada, sou uma criança anulada, sou a criança que precisa ser boazinha, sou a criança que não é ouvida, né? Sou a criança que é cobrada demais. E aí a gente precisa vasculhar no inconsciente aí como isso se manifesta, tá? A carência propriamente dita. Então, eu estou falando de carência, eu estou falando de afetividade. Quando eu falo de afetividade, eu falo principalmente de um período de 0 a 7 anos, onde a criança, menino ou menina, vai aprender a lidar com a afetividade. Ou seja, lidar com o medo e lidar com a alegria, lidar com a raiva e lidar com a satisfação, lidar com a frustração e lidar com a, a, a alegria, a satisfação, né? Frustração ou satisfação, percebe? Então, assim, eu vou aprender de 0 a 7 anos. Mas o que acontece de 0 a 7 anos, a grande maioria das mães que não conseguem passar por processos terapêuticos também apresentam dificuldade de reconhecer as suas próprias emoções. Então, ela não vai conseguir fazer isso com os seus filhos, que vão se tornar adolescentes, adultos e chegam até nós, que desenvolvemos essa desconexão com a afetividade. Afetividade, eu estou falando de toda a gama de sentimentos e emoções, que eu explico a diferença deles no episódio 1 dessa coleção de vídeos, tá? Necessidade de agradar, né? A necessidade de agradar está naquele lugar do julgamento. Então, uma criança silenciada, anulada, julgada, e que para ela ter o amor aos pais, ela precisa estar sempre agradando, porque esses pais estão também numa situação de anulados, silenciados ou julgados, porque vai passando de geração em geração. Percebe que sozinho a gente não consegue mapear? Começa a dar um nó na cabeça, e o nó na cabeça ele é alimentado pelo nosso ego. Então é preciso silenciar esse ego para enxergar mesmo qual é o caminho que nós estamos traçando, né? Eu não vou poder deixar de compartilhar aqui nesse momento que nos atendimentos que eu faço, então são dezenas deles, como eu já falei, nós vamos desenhando e apontando, e as pessoas vão compreendendo e vão trazendo para a rede da consciência um novo olhar sobre os seus processos, tá? Então, não é à toa
que surge a aula da coluna, que faz parte dessa série de 10 lives. Então, quando eu falo de coluna, eu estou falando de todos os ancestrais que compõem a minha rede, o meu campo morfogenético. Tá? Então, eu estou falando de ancestrais. Então, se eu estou falando de dor na região torácica, se eu estou falando da região lombar, tudo tem desdobramento de emoção, sentimento, mentalidade e comportamento que vão alimentar essas dores, tá? E que tudo essa gama, problemas financeiros, inflexibilidade, carência, necessidade de agradar, desemboca em relacionamentos disfuncionais. Relacionamentos baseados em medo, em segredos, em traições, em mentiras, numa rede de ilusão que traz uma característica disfuncional. Então, esse relacionamento disfuncional, ele começa no seio da família, depois ele vai se propagar para o grupo de trabalho, para os relacionamentos afetivos, para os amigos e assim sucessivamente, tá? E isso vai gerando dores na coluna, por exemplo, em várias partes dela, né? Quando eu estou falando de cervical, eu estou falando de teimosia, eu estou falando de inflexibilidade, eu estou falando de pais muito severos, né? Então é preciso mapear. Então, essa é a quarta live. É a quarta? É a quarta. A quarta live do conjunto de 10, onde você também aqui nos meus comentários vai encontrar o caminho para acessar a aula, que será ao vivo, não será em vídeo, assim, né, como eu estou fazendo, então você vai poder tirar as dúvidas sobre as dores na coluna que impactam você, ou quem você conhece, então você já pode compartilhar esse vídeo, curtir aqui esse vídeo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo de valor. Então, quando a gente fala de curtir e compartilhar, não é um benefício só para mim, é para mim também, mas é também para as pessoas que precisam dessas informações. Então, o YouTube vai compartilhando com mais velocidade, certo? Se inscreva no nosso canal também e boa contemplação desse conjunto de 10 vídeos. Caso você não tenha assistido o primeiro, o segundo e o terceiro, volte lá no canal enquanto há tempo. Então, hoje eu encerro esse vídeo por aqui, e assim, certa de que eu estou chegando em você, nós estamos chegando nas pessoas e chegando no processo de transformar mesmo, porque a ideia aqui é falar sobre saúde, não sobre doença, né? E a doença, ela só traz para gente o recado de que há uma memória para ser curada, tá certo? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.